Peço uma parte, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero deixar, eu vou falar de dois assuntos, saúde e educação, mas antes disso quero dizer, chamamento dos guardas já, precisamos dos 70 guardas na rua. Isso acredito que está incomodando a Secretaria de Segurança, que tem gente lá dentro dizendo que vai sentar em cima do processo. Eu quero acreditar que isso não foi dito dentro da Secretaria de Segurança. Eu quero acreditar que não aconteceu isso de dizer que vão sentar no chamamento dos guardas municipais. 70 guardas municipais já, como foi promessa de campanha. Seu à parte, vereador Iago. Bem rapidinho, só para frisar, eu acho que está pegando isso. Por isso, eu fiquei desconfiado que ele não me atendeu por conta disso, tá? Não sei se eles estão bravos pelo que a gente está falando aqui, mas quando tem que elogiar, eu elogio. E eu acredito que o secretário Paulo faz muito bem, ele dá autonomia para os guardas. Então, isso aqui vai um elogio. Mas eu acredito que eles devem nos dar uma explicação, porque foi promessa de campanha do prefeito. Então, vai ficar ruim para o prefeito se ele não chamar os 70 novos guardas. Lá em Santos, a gente tem, lá em Embu das Artes, que é a melhor guarda municipal do Brasil, eles têm 165 pessoas na guarda. Eles já fazem um baita trabalho. Ou Niterói também, que faz fronteira com o Rio de Janeiro, onde tem o Comando Vermelho, fazem um baita trabalho e eles não têm todo aquele efetivo. Então, com esses 70, a gente iria fazer muita coisa. Mas se eles continuarem, eu não posso usar a palavra aqui, né, para não perder a linha, mas se eles continuarem não dando bola para o que a gente fala aqui, vai ser cada vez pior e eles estão entrando num buraco. Porque saúde, segurança e educação, os três, que é o pilar de qualquer governo que preste, os três estão afundando, vai acabar afundando cada vez mais esse governo. E aí, eu não sei onde eles querem chegar, seria isso. Obrigado, vereador Iago. E eu vou falar aqui, parabenizar a questão da Secretaria de Educação por iniciar, enfim, os atendimentos no CEMAP, que foi uma situação que a gente trouxe, inclusive dos aluguéis sendo pagos aqui na administração sem utilização. Enfim, ele voltou, conforme as reportagens, já tem mais de 100 crianças sendo atendidas na questão do déficit de aprendizagem, estrangeiros e altas habilidades. Mas aqui eu não posso me furtar de discordar da matéria do jornal Pioneiro de segunda-feira, dia 23 de junho, na qual diz, o início da reportagem, vereador Edson, há 1 ano em funcionamento. Não. O CEMAP não está há 1 ano em funcionamento na nossa cidade. Ele iniciou o funcionamento, fechou as portas em dezembro e em maio deste ano, após nossas muitas cobranças, inclusive a nossa ida lá no CEMAP, iniciou os atendimentos. E até maio, final de maio, tinha sido chamado 16 crianças com déficit de aprendizagem. Então, deixar bem claro que não estamos comemorando 1 ano de funcionamento do CEMAP, conforme a reportagem vinculada, né, no dia 23 de junho. Não sei se as informações partiram da prefeitura, enfim, mas isso é faltar com a verdade com a população. O CEMAP terminou o atendimento em dezembro, 15 de dezembro, e só voltou a funcionar meados de maio, e até o final de maio tinha apenas 16. E eles falam que pretendem ampliar o atendimento. É isso que a gente espera, porque até o final de dezembro tinha muito atendimento das crianças, né, enfim, e adolescentes indicados pelas escolas, e agora estamos apenas em 100, sendo que temos mais de 800 crianças diagnosticadas aí na rede municipal. Sem falar na questão do atendimento do CINED, que ainda não voltou, que é para as crianças com transtorno do espectro autista. Então, deixar registrado isso. E meu último minutinho de fala, eu quero falar da questão da saúde, o que nos preocupa muito. Esperamos sim que o prefeito venha com boas novas para nós, aí boas notícias, porque não dá. O telefone não para de tocar, as pessoas não conseguem atendimento na UBS, elas se direcionam para a UPA. A UPA, conforme o próprio secretário da Saúde, já fez muito mais atendimentos do que a previsão, porém as pessoas não param de chegar na UPA. E provavelmente, essa pesquisa que eles estão fazendo na UPA, provavelmente vai dar que é porque não tem médico na UBS. As pessoas tentam ligar no Agenda Mais, elas vão de madrugada para a fila e elas não conseguem consulta. Fora isso, a gente tem a problemática dos leitos, né, vereador Iago? Que a gente traz seguidamente aqui na Câmara. Hoje a gente tem mais de 10 pessoas que só entraram em contato comigo. Então imagine com os outros vereadores e com as outras pessoas que estão aguardando o leito. E são pessoas que estão aguardando o leito, como o seu Valdeci, há 12 dias, há 13 dias.
dias na UPA. A gente não pode concordar com isso e não pode balizar da questão assim, é porque a gente atende 49 municípios. A gente já sabe que a gente atende a isso há muito tempo. O governo do estado não faz o seu papel, mas a gente não vê uma cobrança efetiva do poder público de Caxias do Sul ao governador do estado para que faça o pagamento na área da saúde. A gente precisa de segurança da saúde, a nossa saúde está colapsada e precisamos de atendimentos e principalmente de leitos na nossa cidade. Para concluir, senhor presidente, que venha a questão do Hospital Saúde aí para minimizar, mas para pelo menos, né, dar um fôlego, mas precisamos de outras alternativas, inclusive a cobrança do governo do estado para o repasse das verbas. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Edson da Rosa, com a palavra.